Bom dia! Bem-vindas à Terapia pela Palavra. Vamos seguir no estudo de 1 Samuel. Falar hoje sobre um tema bem interessante, que é o governo da nossa vida. Quem governa a sua vida? Esse é o título da nossa live. Quero que você entre, se prepare, vamos seguir a nossa leitura e trazendo algumas informações e alguns ensinamentos muito interessantes aqui de 1 Samuel. Nós vamos começar na live passada, na Terapia pela Palavra da semana passada, a gente foi até o capítulo 3 de 1 Samuel, certo? Hoje nós vamos falar 4, 5, 6 e 7. 6, 7, 8. Vamos seguir todos esses aí, dando uma organizada aqui em tudo que a gente pode falar dentro desses 30 minutos de todos esses capítulos, ok? Então, na semana passada nós falamos sobre estarmos atentos à voz de Deus, essa voz interna, né? Que parte é espiritual, já que você é corpo, alma e espírito, então parte é espiritual, parte é a voz de Deus, parte é a voz da sua consciência, a voz das suas experiências, de tudo que você já viveu aí na sua vida e que pode ser acessado em qualquer momento, para que você então consiga se organizar e fazer escolhas melhores, porque você já tem experiências, você já tem muitas informações dentro de você para fazer escolhas melhores, certo? E aí no capítulo 4, a gente passa a falar do poder de uma das principais emoções. Nós temos 5 principais emoções: medo, alegria, raiva, nojo e tristeza, certo? Uma delas, então, o medo, é a que aparece aqui no capítulo 4 de 1 Samuel. O que acontece? O povo de Deus, ele recebe uma ameaça. Os filisteus, eles marcham contra o povo de Deus. Então, eles vão contra o povo de Deus para atacar o povo de Deus. Só que aí, os filisteus sabiam que eles eram um povo ali liderado por Deus e que seguiam, né, a voz de Deus, que tinha um profeta. Então existia toda uma informação aí, um pano de fundo aí para essa relação entre filisteus e os israelitas, certo? E aí, o que acontece? Eles começam a entender que mesmo tendo os israelitas, tá? Eles entendem que mesmo tendo Deus ali com eles e tudo, existiam coisas que não estavam ajustadas. E eles sofrem uma amarga derrota nesse primeiro confronto. Eles sofrem uma derrota, assim, terrível. E começam a se questionar, por que Deus deixou os filisteus nos derrotarem e tal? Só que aí, o que eles decidem fazer? Tirar a Arca da Aliança do local onde era o local designado a ela e levar a Arca da Aliança ao local das batalhas. Mas eles não perguntaram a Deus se era para fazer isso. Eles simplesmente decidiram, como se a Arca da Aliança fosse um amuleto para eles. Pegaram essa arca, levaram. E aí, quando a palavra fala assim, ó, e é aqui que eu quero falar para você do medo. Quando a Arca da Aliança chegou ao acampamento, todos vibraram de alegria. Os gritos pareciam um trovão e o chão tremia. Ouvindo os gritos, os filisteus tentaram adivinhar o que estava acontecendo e se perguntaram: que gritaria é essa entre os hebreus? Mais tarde descobriram que era a Arca da Aliança que tinham chegado ao acampamento e eles entraram em pânico. Então, olha só, os filisteus entraram em pânico, eles ficaram morrendo de medo, porque eles sabiam da fama, eles sabiam que os hebreus eram o povo de Deus, eles falaram: meu Deus, a Arca da Aliança chegou, agora a gente tá perdido. Mas aí,
que eles fizeram? Então, primeira coisa que eu quero deixar para você. O nosso título é Quem Governa a Sua Vida. E aí nós vamos falar de vários tipos de governos aqui. Inclusive o medo. O medo é um governo, só que o medo ele pode ser seu aliado. Quando você sente medo, se você buscar a direção de Deus... Ai, desculpa, gente. Se você buscar a direção de Deus, para que lado seguir, o que fazer, esse medo ele se torna uma energia super potente para você seguir e realizar. Então, diante do medo, do pavor que eles sentiram por causa daqueles gritos, sabendo que a Arca da Aliança tinha chegado ao acampamento e sabendo do quanto o povo era protegido por Deus, diz aqui ó, que eles lutaram como nunca e puseram Israel para correr. Como se não bastasse, a Arca de Deus foi levada. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos nessa batalha. Lembra que havia já um decreto ali de Deus em relação à falta de cuidado deles, a falta de obediência deles, né? Então, nessa batalha, esse foi o último erro deles, né? Hofni e Finéias vieram de uma sucessão de erros e esse foi o último. Eles levaram a Arca da Aliança para o acampamento e ali, então, eles realmente foram mortos, a arca foi roubada. E como é que os filisteus venceram esta batalha? Se o povo de Deus tinha o Senhor dos exércitos com ele. Venceram primeiro porque houve desobediência do povo de Deus, então eles não seguiram a direção do Senhor, e segundo porque eles utilizaram uma das nossas emoções primárias, o medo, a favor deles como uma energia muito potente de realização. Então eu quero te fazer uma pergunta, tem medo aí em você? Tem medo dentro do teu coração? Você olha para alguma situação, o medo vem e te paralisa? O medo é nosso amigo, gente. O medo ele pode ser usado como um agente transformador na nossa vida, como um potente agente. Então, ele vem, ele nos direciona ali de acordo com o que ele precisa e nos guia. Se a gente tiver totalmente ligadas ali, se nós estivermos totalmente enxertadas no maior, em Deus, o Espírito Santo de Deus que nos guia, nos orienta, o medo aliado à nossa espiritualidade fortalecida, ele pode também ser um direcionador para nós, não nos dizendo para onde seguir, né? Mas nos trazendo uma força de vontade para seguir. Um direcionador, eu digo, de toda a energia de realização que existe dentro de você. Não que ele vá te indicar o caminho, mas ele vai te colocar ali dentro da sua energia de realização. Então, ai gente, me desculpa, hoje eu tô meio resfriada aqui e os espirros vêm. Então, o que acontece? Esse medo, eles utilizaram esse medo como um agente transformador para a vida deles. Como um agente impulsionador, desculpa, transformador não, um agente impulsionador para a vida deles. Eles ficaram com medo, foram. Mas aí, poxa, eles eram um exército inimigo. Eles eram os filisteus. Mas aí veio a desobediência, né? A desobediência dos hebreus, a desobediência que os colocou diante de uma situação para a qual eles não estavam preparados. E aí essa desobediência os levou então para a ruína. Aí quando a gente segue, a gente vai para o capítulo 5 e dizem, né? Eles falam, né? Poxa, nós estamos com a arca. E aí eles começaram a morrer. Muitas coisas começaram a acontecer. Muitas desgraças no acampamento deles começaram a acontecer. E eles entenderam que era porque eles estavam com a arca. Mas ainda assim, eles não se decidiam por entregar a arca. Então, o que acontece? Eles tinham medo, mas não tinham juízo. O medo, nesse caso, era um agente para fazer com que eles recalculassem a rota deles. Eles estavam com medo porque estavam com a arca, mas não tinham juízo. Continuaram com a arca. Gente do céu. Desculpa, hoje tá feia a coisa.
Eles continuaram com a arca, eles continuaram fazendo aquilo que eles tinham que fazer, ou melhor, que eles achavam que tinham que fazer, continuaram fazendo de acordo com o entendimento deles e não entendiam que eles tinham que devolver essa arca. Então eles tinham medo, mas não tinham juízo. E aí no capítulo 6 a gente vai para um outro momento deles em que a arca do Eterno, ela estava já há 7 meses com ele. E os líderes então foram consultar as autoridades religiosas deles. E aí eles decidiram devolver a arca. E ainda devolveram com presentes lá. Eles fizeram imitações dos tumores e dos ratos que estavam devastando lá o acampamento deles. Fizeram essas imitações em ouro. Devolveram junto com a arca. Então eles finalmente devolveram a arca para conseguirem ficar um pouco ali livres, né? De todo aquele tormento. Eles passaram muito tempo, gente, obstinados. Então, existe uma diferença entre determinação e obstinação. A determinação é você enxergar um alvo, fazer aquilo que você quer fazer para alcançar aquele seu alvo com consciência, com sabedoria. Às vezes é necessário retroceder, às vezes é necessário recalcular a rota, mas tudo com muita consciência. E aí, essa é a determinação. Quando vem a obstinação é você estar aqui, ó, sem olhar para os lados, sem olhar para nada, seguir fazendo aquilo que você acha que tem que fazer de forma obstinada, de forma inconsequente. Seguir ali sem reavaliar quando surge a necessidade de reavaliação. Então, a obstinação não é uma coisa boa. Ela acaba te colocando em lugares que não são bons para você. E aí você segue obstinada, você segue fazendo aquilo que você sabe que não é para você. E de que adianta? O que você ganha com isso? Nada. Nada. Absolutamente nada. Então eles decidiram sair da obstinação e ir para a determinação. Então vamos entender, é para entregar a arca? Então vamos entregar a arca. Ok. Entregaram, a paz dentro do que era possível para eles, né? Voltou a reinar. E aí o povo de Israel segue. Gente do céu, quantos erros nós cometemos. E a Bíblia, ela é recheada de informações para dizer para nós o quanto não importa se nós entendamos que a gente é certo, que estamos no lugar certo, que estamos fazendo o que é certo. A gente precisa consultar a sabedoria que existe dentro de nós, a sabedoria de todas as nossas vivências, de tudo que a gente já viveu, já recebeu como informação e de tudo o que Deus traz para nós como sabedoria também. E aí, eles seguem aqui então, no capítulo 7, Samuel vira e fala para eles: vocês precisam entender que somente Deus é Deus. Então Samuel fala para eles destruírem todos os deuses deles, destruírem todos os deuses que eles, todos os costumes que eles pegaram dos filisteus, todos aqueles costumes de outros deuses. Ele fala: destruam esses deuses, coloquem esses deuses no lugar deles aí e vamos seguir de acordo com o que Deus tem para nós. E aí fica a pergunta para você. Samuel fala para eles: destruam os deuses da fertilidade, esses deuses estranhos, e depositem a sua confiança no Eterno. Sirvam apenas a Ele. E aí, quando a gente vem aqui para a nossa vida, né, para o nosso momento atual, aí tem muitos outros deuses. Quais são os seus deuses? Nós temos os deuses aí do status, do poder, dos bens materiais, do culto ao corpo, dos procedimentos estéticos, das roupas, da vaidade, bolsas e essa coisa, né, de você já tem o seu primeiro milhão, vem ser um milionário e tal, e essa cultura do material.
Porque a gente fala assim, não, mas eu confio em Deus, Ele é o meu Deus. Mas aí vem a cultura do material, que supre uma carência sua, uma carência emocional. Tem um buraco aí dentro de você que não está sendo suprido emocionalmente, não está sendo olhado. E aí você vai, então, suprindo e tentando preencher esse buraco com coisas, com pessoas. Tem pessoas que pegam aí terapeutas, coaches, sei lá, pessoas da internet, às vezes uma pessoa que você não sabe absolutamente nada da vida dela, mas você pega essa pessoa e coloca no lugar de Deus. E aí você segue. E aí o que essa pessoa fala é lei. E aí se essa pessoa faz X, Y, Z todos os dias, você tem que fazer também. Só que essa pessoa tá com tudo aí mascarado, maquiado. Outro dia eu tava conversando com uma amiga e ela faz academia numa das academias da rede Smart Fit aqui da nossa cidade. Ela falou, Pri, você não acredita no que eu vi. Aí tinha uma influencer lá, fitness, e a menina, ela vai pra lá e ela leva videomaker com iluminação, com tudo certinho ali para fazer os vídeos dela, porque essa minha amiga viu num dia e começou a observar, e não era só uma pessoa fazendo isso, eram várias. Então vai o videomaker lá com a iluminação, aparelhagem toda profissional mesmo, e aí essa pessoa do mundo fitness, né, que quer fazer lá os seus vídeos e tudo, aí ela coloca lá, pegou um peso, aqueles de agachamento, e aí diz que ela colocou de um lado um monte daqueles pesos, que eu nem sei o nome, mas colocou assim um peso absurdo de um lado e do outro lado tava vazio, ou seja, ela não tava fazendo exercício, ela fez aquilo só para gravar. E aí ela foi lá e fez 3 agachadinhas assim, o tempinho do cara gravar o vídeo e acabou. E aí, você pensa assim, mas isso foi só para gravar um vídeo, né? Mas essa minha amiga, ela disse que ficou observando e que a semana inteira essas pessoas indo lá para fazer isso e ninguém fazia exercício. Ninguém fazia nada. E aí, você vê essas pessoas com seus corpos esculturais, que provavelmente, se não fazem exercícios, recorrem a procedimentos estéticos, e elas ficam vendendo para você uma ideia de que acorde 5 da manhã, faça isso, faça aquilo, e você vai ter assim esse meu corpo perfeito, essa minha vida perfeita e os meus rendimentos perfeitos, e quando na verdade, gente, é tudo montado. Não vou dizer que todos façam isso, né? Que 100%, mas, gente, a maioria. Então, quais são os seus deuses? Quais são os deuses que você coloca aí na sua vida? Essas pessoas que ficam aí trazendo para você uma realidade falsa, com resultados falsos, e que você pega e fica seguindo fielmente, loucamente, sem olhar para o lado. A gente acabou de falar de determinação e de obstinação. Você ficou obstinada, obcecada por seguir determinado padrão, por ter determinado padrão de vida, por ter determinados produtos, determinados bens materiais, determinado corpo, determinada roupa, bolsa, maquiagem, enfim, a lista é longa. Então, basta que você olhe para você e defina o que tem esse buraco aí dentro de você. Esse buraco você está preenchendo com coisas que na verdade não vão te preencher. Então, o que você tem que fazer com esse buraco, com esse negócio que tá aí? Você tem que, primeiramente, submeter tudo isso a Deus. Buscar a direção de Deus, orar, buscar sabedoria, sabe? Fazer as suas meditações aí, ler a palavra, se conectar. E depois, procurar um bom profissional para te ajudar a entender de onde vem esse buraco. O que está acontecendo aí dentro de você? O que tem aí dentro do teu coração que está tão desconectado a ponto de você ter que ficar endeusando coisas e pessoas e situações e instituições? O que está tão desconectado dentro de você que você precisa fazer isso? E aí a gente segue. Então lá no capítulo 7 ele fala para se libertarem de todos esses deuses e seguirem. E aí ao final do capítulo 7 fala assim, olha que interessante, porque aí, falando desses deuses, a gente está falando sobre influências.
Então, pessoas que vivem sob influência de outras pessoas. Então, ao falarmos sobre a influência, nós precisamos falar sobre se posicionar diante das influências. E aí Samuel, ele traz uma lição riquíssima pra gente, porque ao final do capítulo 7 fala assim, olha, Samuel liderou Israel com firmeza durante toda a sua vida. Todos os anos ele percorria as cidades de Betel, Gilgal e Mispá. Em cada lugar julgava as causas do povo, mas sempre retornava a Ramá, onde residia. Sua base de governo estava ali. Nessa cidade ele erigiu um altar a Deus. Samuel circulava por todos os lugares, encontrava vários tipos de pessoas, era submetido a muitas influências e inclusive cresceu sob influência de Hofni e Finéias, que não eram boas influências. Hofni e Finéias eram duas pessoas totalmente distantes de Deus. E Samuel cresceu ali sendo bombardeado pelo tipo de vida que eles levavam. Mas Samuel se manteve fiel àquilo que ele acreditava. Então, durante a infância, sob influência de Hofni e Finéias. Na vida adulta, andando por todas as cidades, vendo tudo que o povo fazia, e no meio de tudo que eles faziam, devia ter alguns ganhos, porque ninguém segue fazendo algo que é ruim se não tiver ganho algum, certo? Então, devia ter alguns ganhos ali, mas Samuel, em momento algum, se deixou dominar, se deixou influenciar. E aí, ao final ainda, indo para o capítulo 8, fala que Samuel envelheceu, nomeou os filhos dele a líderes de Israel, mas os filhos de Samuel não seguiram os passos do pai. Gente do céu! Então você entende que tá muito mais dentro de você, tá muito mais diante da escolha que você faz dentro de você do que as influências que tem do lado de fora? Então, nós vamos sofrer influências externas em todo o tempo, mas a escolha final é nossa. E é isso que eu quero deixar para você, passeando por todos esses capítulos aqui que a gente passeou hoje. A escolha final é sua. Samuel teve influências externas terríveis, mas ele escolheu seguir fiel àquilo que ele acreditava ser o bom para ele. Aquilo que Deus trazia para ele como direcionamento. Os filhos de Samuel teve do lado de fora influências maravilhosas, que eram as influências do pai deles. Mas eles escolheram seguir aquilo que eles também achavam que era bom para eles. Mas isso por falta de sabedoria, por falta de compreensão, inteligência e discernimento do que realmente é bom. Porque aquilo que a gente faz que nos leva para o lado mal, para o lado ruim da vida, pode até trazer algo bom para a gente. Num determinado momento, a curto prazo, aquele ganho secundário ali que você tem, mas que se você parar para olhar direitinho, não é ganho. Então, fica a minha pergunta aqui para você. Quem governa a sua vida? Porque nesse momento, inclusive, o povo de Israel também errou feio. Porque ao invés do povo de Israel virar para Samuel e falar assim, Samuel, os seus filhos não estão fazendo o que deveriam. Eles não estão seguindo os seus passos. Nós não os queremos mais. Siga você nos guiando e treine alguém, coloque alguém que tenha os mesmos valores e princípios que você, porque os seus filhos infelizmente não têm. Mas coloque alguém que ouça a Deus e que nos guie dessa forma. Ao invés de fazer isso, o que eles fizeram? Olha, Samuel, os seus filhos não estão fazendo o que deveriam e nós queremos um rei. Samuel, um rei? Mas aí Samuel, obediente e firmado no Senhor que era, falou, vou buscar em Deus sobre isso. E foi buscar. E Deus virou para Samuel e falou assim, eles querem um rei? Dá um rei para eles. Explica para eles as implicações de terem um rei. E se ainda assim eles quiserem, dê um rei para eles. Eles não sabem o que é ser liderado por alguém, por um rei, que não é o rei dos reis, que é Deus.
né? Então, Samuel falou para eles: olha, esse cara vai escravizar vocês, vai recrutar os filhos de vocês para a guerra, vai pegar tudo de melhor do que vocês plantarem, vai cobrar impostos, parará, parará. Falou para eles todas as implicações de terem um rei. Mas ainda assim, eles viraram para Samuel e disseram: nós queremos um rei. A gente sabe de tudo isso, mas a gente quer um rei. E aí eu te pergunto, minha amiga, o que é o rei que você está elegendo aí para sua vida? Quem é o rei que você está colocando no lugar do rei dos reis, que poderia governar a sua vida em amor e sabedoria? Porque aí é muito mais fácil, né? Você ter alguém que fale para você o que você tem que fazer, porque daí você se isenta da responsabilidade de fazer errado. Então, não, eu vou seguir aqui, tendo alguém que me diga o que fazer, porque se der certo, ótimo, e se der errado, foi a pessoa que mandou. Não. Assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Assuma aquilo que você tem para decidir. Aquele momento em que você tem que se posicionar. Assuma isso e siga de acordo com o que você entende que é o que você tem que fazer. De acordo com o que Deus te orienta a fazer. Então, ele fala com você através do teu coração. Ele fala com você. Ele explica, te diz todo o direcionamento, tudo aquilo que você precisa fazer. Ele fala ao teu coração. E além disso, tem a sabedoria aí na sua mente de tudo que você já viveu, de todas as experiências que você já viveu, de tudo aquilo que você já guardou dentro de você. Tanto de bom quanto de ruim. Tudo isso serve para você utilizar, para você fazer boas escolhas. Então, para de se colocar nas mãos de outras pessoas. Pare de colocar como deuses aí na sua vida coisas erradas. Bens materiais, pessoas, situações, status. O aparentar ser. Seja. Saia do aparentar e vá para o ser. Porque ser você basta. Tem valor em ser você. Só que você precisa assumir as responsabilidades pela sua vida. Assumir responsabilidades, assumir direcionamento, tomar decisão e arcar com as consequências. E para que as consequências sejam boas, tome decisões pensadas, decisões concretas, decisões analisadas e direcionadas. Combinado? Essa é a mensagem de hoje. Na próxima segunda, às 8 horas, nós vamos seguir estudando 1 Samuel, porque nós vamos chegar lá em Davi. Quero chegar com você em Davi, para te mostrar o quanto a confiança nos coloca em lugares maravilhosos, ainda que a gente erre, ainda que a gente tropece no meio do caminho, como foi com Davi. Mas a confiança nos guia da melhor maneira possível. Combinado? Vamos orar para finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada por essa palavra de hoje. Muito obrigada por trazer-nos essa direção e nos guia para mais uma semana debaixo da Tua direção. Fortalece o nosso ego, Pai, o nosso senso de avaliação. Não o ego de egocentrismo, mas o ego que avalia, o ego que sente, o ego que toma as decisões, que ele esteja firmado no Senhor para tomar as melhores decisões em busca daquilo que nós entendemos que é o melhor, daquilo que o Senhor nos mostra que é o melhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, meninas? Para quem não acompanha o meu trabalho e não está acostumada aqui com tudo que a gente conversa, só fazendo uma explicaçãozinha, ego, que eu peço para ser fortalecido, não é a sua parte egocêntrica, que quer tudo do seu jeito, que se coloca sempre em primeiro lugar, nunca pensa em nada, nas consequências, não. Ego é o seu eu mais verdadeiro. É a parte mais profunda sua que te coloca num lugar de análise, num lugar de senso crítico, de avaliar o que é bom e o que não é bom para você. Então, ego aqui na psicanálise, aqui na nossa terapia pela palavra, é o seu eu mais íntimo.
Obrigada, Jéssica. Boa semana para você também. Boa semana, meninas. Deus abençoe a semana de vocês. Um grande beijo e até a próxima live, segunda-feira, às 8 da manhã. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.